Bom dia, pessoal. Desculpa, eu sou a professora Graça. Junto com o professor Paulo Câmara, iremos dividir a disciplina Morfologia e Taxonomia das Criptógamas. Alguns de vocês me conhecem porque antes da pandemia tivemos uma aula. A gente tem que se perguntar, se questionar o que é essa disciplina, o que é que essa disciplina Morfologia e Taxonomia das Criptógamas aborda. O que é os criptógamos? Quem são os criptógamos? Então, nessa aula introdutória, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o universo que iremos trabalhar aqui. Quem são esses organismos, ok? Bom, o que são criptógamos? Aqui a gente tem a imagem. Esse livro aqui é do Linneu. Ele, em 1753, ele escreve um livro chamado, então, Espécie Plantarum, onde ele vai estudar e propõe um sistema de classificação das plantas. E esse sistema de classificação das plantas, ele era baseado no sistema sexual, nos órgãos de reprodução da planta, no caso, a flor. Então, Linneu observa as plantas e verifica que existem alguns organismos que ele não conseguia observar os órgãos de reprodução, que esses órgãos de reprodução eram ocultos. Então, ele cria uma classe que denomina de criptogamia, onde estão ali agrupados todos os organismos que têm os seus órgãos de reprodução ocultos. E quem são esses organismos? Só lembrando aqui, tá, que atualmente criptógamas não se constituem em nenhum grupo taxonômico. Não é reino, não é classe, é um nome vulgar que nós continuamos usando. Então, quem são os criptógamos? Quais são os organismos que nós vamos estudar aqui? Então, a gente tem as algas, que atualmente, se nós formos estudá-las classificando em reinos, elas estão distribuídas em 4 reinos. Então, tem algas que pertencem ao reino Bactéria ou Monera, outros grupos de algas que pertencem ao reino Protista, outros ao reino Cromista e aquelas que pertencem ao reino Planta. Tá? Nós vamos estudar os fungos, que pertencem ao reino Fungi, e vamos estudar também os líquens, que são fungos liquenizados. O que significa isso? São organismos, são fungos que vivem em associação simbiótica com algumas algas. Vamos estudar as plantas avasculares e as plantas vasculares sem sementes, conhecidas como as samambaias, ok? Eu costumo dizer que essa disciplina ela é um menu, é um cardápio, onde vocês vão ver de uma forma bem ampla a biologia e a diversidade desses grupos de organismos. Se vocês tiverem interesse, vocês depois podem se aprofundar fazendo as disciplinas optativas que o Departamento de Botânica oferece. Por exemplo, eu ofereço 2 disciplinas, algas continentais, onde a gente pode aprofundar o conteúdo de alga, e introdução à liquenologia, ao estudo dos líquens, ok? Então vamos ver com mais detalhe esses organismos, algumas imagens desses organismos para que vocês comecem a se familiarizar com os grupos que nós vamos estudar aqui. Então nós vamos estudar biologia. O que é isso? Nós vamos estudar aspectos morfológicos, fisiológicos, reprodutivos, ciclo de vida, vamos estudar a sua importância ecológica e algumas importâncias econômicas. Então, vamos ver aqui algumas imagens dos organismos que nós vamos estudar. Então, aqui a gente tem as algas. Esta daqui é um exemplo de alga
que é procariótica, são as cianobactérias, e as demais algas eucarióticas. Esta daqui, olha, é um grupo de alga que é considerada um grupo bem próximo às plantas terrestres, tá? Vamos estudar elas também. Algumas aqui são classificadas como protista, outras aqui, essa daqui é uma diatomácea classificada como cromista, esse grupo aqui como pertencente ao reino vegetal, reino das plantas, ok? Vamos estudar, ter uma aula para estudar os fungos. Então, esse atualmente se constitui em um reino à parte, com importância ecológica, importância econômica imensa, tá? Os fungos atualmente são organismos muito estudados pelos alunos da biotecnologia, porque eles produzem uma quantidade imensa de enzimas aplicadas em várias áreas, na indústria da alimentação, farmacêutica, enfim, nós veremos isso quando abordarmos os fungos. Os líquens, que nada mais são do que algas, alguns grupos de algas que vivem em simbiose com alguns grupos de fungos, tá? Então, os líquens têm grande importância ecológica, também importância econômica. Vamos ter uma aula só para estudar esses organismos. Bom, a partir daqui, então, a disciplina vai ser conduzida pelo professor Paulo Câmara. Então, as plantas avasculares são os primeiros grupos de plantas terrestres. No entanto, não tem sistema vascular, não tem xilema, não tem floema. E um grupo bem conhecido nosso, que a gente observa em tronco de árvore, em ambientes úmidos, em muros, são os musgos. Então, vocês vão estudar com mais detalhe os musgos com o professor Paulo. O último grupo que vocês irão estudar são as plantas vascularizadas sem sementes. Então, as conhecidas são as samambaias, as avencas. Já encontramos aqui um sistema de vascularização de xilema, floema, presença de folha, raiz e caule. No entanto, não tem semente. E aí encerramos a disciplina de criptógamas. Então é importante que vocês, a disciplina, a minha parte na disciplina que está no aprender, ela é dividida semanalmente. Então, semanalmente, nós iremos estudar um grupo de criptógamas, ok? Então, eu desejo um bom trabalho para vocês e vocês têm todos os canais de comunicação comigo. Então, aqui apenas um aviso para não deixar o conteúdo acumular, porque tem muita coisa. Procure fazer as atividades que a gente propõe nas datas certas e a gente vai ter encontros semanais no Teams, no nosso horário de aula prática. Então, um grande abraço para vocês e até mais.